A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar livro de Josué, capítulo 4. E os assuntos do vídeo de hoje serão memorial, obediência, respeito, confiança e temor. Então são vários assuntos importantíssimos que vão edificar a nossa vida, né? Na Bíblia está escrito que a palavra de Deus ela não volta vazia. E o que isso significa? Significa que toda vez que nós lemos a palavra de Deus e falamos da palavra de Deus, algo precioso acontece na nossa vida. Ela não volta vazia, ela vem com algo que nos edifica, tá bom? Então ela vai aumentar a nossa fé, ela vai aumentar a nossa obediência, ela vai nos guiar aos caminhos que levam à salvação. Então nós seremos transformados pela palavra de Deus. Então guardem isso no coração de vocês, que a palavra de Deus não volta vazia. Esse tempo que você dedica à leitura da palavra e a ouvir o evangelho de Cristo, não é em vão, ela te edifica, tá bom? Então, tenham essa fé, essa certeza no coração de vocês, que vocês escolheram a boa parte, como Jesus Cristo ensinou a Marta, né, e Maria. Uma estava preocupada com os afazeres da casa, mas a outra estava preocupada em agradar o Mestre. Ela escolheu a boa parte. Então, busquem agradar ao Mestre de vocês, ao Senhor Jesus. E como que a gente agrada a Ele? Buscando Ele, né? Ouvindo as palavras de vida eterna. É isso que Ele quer que a gente faça, tá bom? Então vamos ser edificados pela sua palavra e todos escolham a boa parte, que é Cristo Jesus. Vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Verso 1. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo... Então aqui no comecinho já tem uma coisa maravilhosa para nós. Como Deus é maravilhoso e Ele nos sustenta do início até o fim. Então nós vimos no capítulo passado que os sacerdotes, junto com a Arca da Aliança, que representa o Deus vivo, quando os sacerdotes pisaram nas águas do Jordão, as águas do Jordão se separaram e o povo de Deus pôde passar em terra seca. Só que olha que coisa mais linda. Então, os sacerdotes, que representam as lideranças espirituais, e a Arca da Aliança, que representa o nosso Deus, foram na frente e abriram caminho, abriram passagem para o povo de Deus passar. Só que quando eles abriram o caminho, eles não prosseguiram o caminho e foram na frente. Eles ficaram no meio do Rio Jordão e esperaram que todo o povo passasse. Então, o nosso Deus, ele nos guarda na ida, ele abre caminho para a gente entrar na bênção e até que passe a última pessoa, tá bom? Então, ele nos sustenta no início e até o fim, e depois que os sacerdotes foram se juntar com o resto do povo, né? Isso aqui fica muito bem claro em livro de Salmos, capítulo 121, no verso 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Santo é Deus. Então aqui Deus guardou a entrada deles em Canaã e vai guardar até que passasse o último pessoa, que passasse o Rio Jordão. Então, que coisa mais linda, né? E esse salmo quem escreveu foi o rei Davi. E olha só como está escrito aqui, né? É, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, na época de Davi, Deus guardava o seu povo, né, desde agora. Só que aqui também Davi faz uma promessa, e para sempre. Todo aquele que crê no Deus de Israel e crê que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, Deus guarda a sua entrada e a sua saída. Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e ele abriu caminho para a salvação. Da mesma forma que Deus abriu caminho para o povo de Israel tomar posse da bênção, Jesus Cristo abriu caminho, sendo o primeiro da ressurreição, morrendo na cruz para redimir dos nossos pecados e nos mostrando o caminho que leva à salvação. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, Deus vai ser com você na entrada, quando você se batizou, você entrou nesse caminho que leva à salvação, até o fim da sua jornada, até você morrer e for descansar com os justos. Santo é Deus, Deus vai guardar você na fé e você alcançará a vida eterna. Então isso é uma promessa que Deus faz, como Deus foi com o povo de Israel, como Deus foi com Josué, assim Jesus Cristo é com a gente, tá bom? Nós estamos vivendo a graça de Cristo e Ele abriu o caminho e Ele é conosco na entrada, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, e será com você, e será comigo, e será com toda a sua igreja até o fim da nossa vida, se nós não negarmos, tá bom? Então, guarde a fé, ore e vigie, porque o Senhor, Ele está te guardando na entrada e te guardará na saída deste mundo,
para que você possa entrar no mundo eterno, tá bom? Verso 2: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Verso 5: E disse-lhes Josué: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Então aqui Josué escolheu 12 representantes das 12 tribos, né? Isso aqui para nós é muito importante. Você está sendo representante da fé em Cristo? Você está representando a sua fé? As pessoas olham para você e falam: olha, você é cristão. Olha, esse daí, ele foi um escolhido por Deus, ele está representando. Ele é representante da igreja, da congregação, da igreja assembleia. Não importa a igreja que você congrega, mas que você seja representante de Cristo. Amém? As pessoas veem as obras de Cristo em você. Você foi um escolhido para cumprir essa missão importante de ser um representante. Você está representando a sua família. Você é o cabeça da sua casa. Você está falando, ensinando a graça de Cristo aos seus filhos. Você e sua esposa dão exemplos de fé para os seus filhos. Então seja um representante, tá bom? É muito importante você ser um representante, não só na sua família, na sua empresa também, porque você é representante de Cristo em todo lugar que você for. Tanto, não é só na igreja, vai lá e você está representando Cristo lá na igreja, está congregando, ou você é ministério. Aí depois, quando você vai para sua casa, você não é mais representante de Cristo. Aí você faz tudo as coisas erradas, na empresa também, só faz coisa errada. Aí você não está agradando a Deus, você não está sendo um representante. Então sejamos representantes de Cristo em qualquer lugar que você estiver, tá bom? Porque Deus ele está nos olhando em todos os lugares, não tem como se esconder dele, tá bom? Então você vai ter que dar satisfação no último dia para Cristo, para o Deus vivo. Então você não tem que estar preocupado em guardar a lei para os homens, mas você tem que ser representante de Cristo o tempo todo, porque o tempo todo ele está com você. Tem várias pessoas olhando para a tua vida e através da sua vida elas vão ver a luz de Cristo e vão entrar na graça de Cristo também. Elas vão entrar, você vai convidá-la para ir para a igreja, ela vai com você. Mas se você não for um bom representante de Cristo, quando você convidar alguém para ir para a igreja, eles vão olhar para tua cara e vão dar risada, falar: eu, ser crente igual você, prefiro ficar aqui no mundo aqui. Você é pior do que fala palavrão, vive bêbado, bate na esposa, só faz coisa errada, chega atrasado no serviço o tempo todo. Você não é exemplo. Então a gente tem que ser, para ser representante, tem que ser exemplo. Tem que ser imitador de Cristo. Amém? Então guardemos isso no nosso coração e vamos colocar em prática, tá? Verso 6: Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Verso 7: Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Então essas 12 pedras, elas seriam para memorial, para que as futuras gerações olhassem para aquelas pedras, elas perguntassem: por que essas pedras? E os mais antigos ensinassem às novas gerações: porque o nosso Senhor, Deus vivo, abriu o Mar Vermelho para a gente passar, abriu o Rio Jordão para a gente passar. Ele era um Deus vivo que estava sempre disposto a ajudar aqueles que fizeram aliança com ele, né? Então, fica essa lição para nós, que toda vez que Deus faz uma obra na tua vida, conte a seus filhos, deixa registrado num caderno de anotação, e sempre quando vocês fizerem reuniões familiares, fala: olha, Deus fez esse milagre na minha vida, e ensina para os seus filhos, para quando eles tiverem os filhos deles, eles ensinam: olha, o vô de vocês, Deus fez esse milagre na vida deles. Olha, a avó de vocês, Deus fez esse milagre na vida deles. Então essa tradição oral, não só oral, mas também pode ser escrita. É importante você fazer um memorial, né? Escrever um livro, fazer um vídeo gravando os milagres que Deus fez na tua vida, né? Contar essa obra na igreja para que mais pessoas sejam edificadas pelos milagres de Deus, né? É engrandecer o nome de Deus, trazer à memória do povo que Deus é um Deus vivo, né? Então essa é a nossa missão. Verso 8: Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado,
e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Então aqui tem dois tipos de memoriais que estão escritos aqui nesse livro, né? Primeiro memorial é aquele que você leva com você. Então aqui eles pegaram as pedras e levaram com eles para o acampamento, tá bom? Então você vai sempre lembrar dos milagres que Deus fez na tua vida. Então você está levando um memorial junto com você, tá bom? Agora que a gente vai ver o segundo tipo de memorial. Verso 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje, né? Então aqui ele também fez um pilar de 12 pedras no meio do Jordão, aonde os sacerdotes ficaram com a arca, né? Então o segundo tipo de memorial é o memorial no lugar onde aconteceu o milagre, né? Então todo mundo que tem um livramento de trânsito, por exemplo, tem um acidente, seu carro capotou, toda vez que você viajar, que você passar por aquela estrada, você vai lembrar daquele livramento que Deus deu na tua vida, né? Fala, nossa, aqui Deus salvou minha vida. Aqui o caminhão me fechou, a gente capotou, e eu só falei, Senhor Jesus Cristo, me cobre com teu sangue, e Deus me guardou, a nossa família. O carro deu perda total, mas nós estamos aqui vivos, né, Santo Deus? Quantas obras nós nos escutamos assim, né? Eu mesmo, quando aconteceu uma obra tão bonita comigo, na igreja do Vila Furquim aqui onde eu congrego aqui, né? Que Deus, eu escutei a voz de Deus, né? Então aquela igrejinha ficou gravada no meu coração. Toda vez que eu vou congregar lá, eu lembro dessa obra, tá bom? Hoje eu congrego no Jardim Paraíso. E Deus fez muitos milagres também. E falou muitas vezes comigo lá também, né? Só que através dos pregadores, né? Mas de eu ouvir a voz direta de Deus, foi só na Vila Furquim, né? Santa Deus. Então eu guardei no meu coração. Toda vez que eu vou lá, eu lembro dessa obra. Então esse é o segundo tipo de memorial. É um memorial do local onde foi feito o milagre, né? Santo Deus. Verso 10. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. Então o povo aqui já, via Josué como uma autoridade já, né? Josué era um exemplo de líder, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre de confiança, né? De respeito. Como que a gente conquista o respeito? Josué, ele conquistou o respeito dele, dando bom testemunho, sendo um servo fiel a Moisés. Depois Moisés reconheceu Josué como sucessor. O próprio Deus reconheceu Josué como sucessor. E Moisés apresentou Josué diante do povo e o apresentou como sucessor, né? Então ele conquistou o respeito dando exemplo, sendo indicado pelo líder antigo, porque ele conquistou o respeito de Moisés, e principalmente porque ele conquistou o respeito de Deus, tá bom? Então, para você ser uma pessoa que as pessoas te respeitem, é necessário você dar o exemplo, é necessário você ser obediente às suas lideranças e principalmente obediente a Deus. Esse é o segredo para você ser respeitado, amém? Não é ameaçando as pessoas, não é pelo medo, mas sim por admiração, por respeito, por confiança, né? A gente viu também, a gente vai ver aqui também, que o que Moisés prometeu à tribo de Rubens, à tribo de Gade e à meia tribo de Manassés, aqui também Josué confirmou, não, o que Moisés prometeu para vocês, eu assino embaixo, tá? Vocês não vão ser prejudicados. Conquistou a confiança, né? Porque ele mostrou credibilidade, né? É um líder que você pode confiar, né? Então a gente tem que conquistar o respeito através de admiração e de bons exemplos, tá bom? Verso 11. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Então, depois que todo mundo passou em terra seca, aí depois a arca da aliança passou. Depois que estava garantida a segurança de todos, Deus representado na arca da aliança, ele se juntou ao povo, né? Então Deus ele abre o caminho e espera você passar em segurança e depois ele fecha o caminho para o mal não te alcançar mais, tá bom? Verso 12. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Então aqui nós vemos que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles marcharam na frente, prontos para a batalha, né? Porque eles estavam motivados.
porque quando a liderança é boa, ela sabe motivar aqueles que estão sob sua responsabilidade. Então aqui Josué, desde Moisés, Moisés já tinha prometido a eles aquelas terras antes de atravessar o Jordão, né? Se eles batalhassem junto com seus irmãos lá em Canaã, e Josué confirmando essas terras, essas bênçãos para eles, eles foram batalhar contente, porque eles já tinham recebido a herança deles, né? E foram ajudar seus irmãos a receber a herança deles depois do Jordão. Então é muito sábio o líder manter a sua liderança, deixando as pessoas animadas, motivadas. Então você tem que saber que as pessoas que estão a seu serviço elas querem, o que elas precisam. E tente fazer o possível para que esse povo fique feliz. Se é com seus filhos, fale, olha, se vocês fizerem as suas obrigações, se você sabe que seu filho gosta de passear, prometa a ele que vai levar ele para passear. Na família funciona assim, né? Se é com sua esposa, se você quer que sua esposa fique feliz com você e que ela coopere bem com você, então prometa a ela que vai levar ela para jantar fora, prometa a ela coisas que ela gosta, né? E ela vai te tratar com respeito. E você vai conquistar o respeito e a admiração da sua esposa, né? Porque ela já te ama, mas o amor ele é necessário estar junto com respeito, com admiração e vice-versa. Também a esposa tente agradar o seu marido. O que o seu marido gosta? Né? Se você quer que o seu marido coopere mais com você, se você quer chamar a atenção dele para você, tente motivar ele. O que vai fazer o seu marido feliz, né? Então é assim que funciona. Na empresa da mesma forma e na igreja também, tá bom? Então que todos vocês tenham essa sabedoria de negociação, tá bom? Para que vocês sejam bons líderes. Amém? Verso 13. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Verso 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Então aqui a palavra temor, ela está sempre associada a respeito e admiração, tá bom? Não é temor de medo. Você viu aqui que Deus não ameaçou o povo para atravessar o Jordão, não ameaçou eles para conquistarem as terras. Pelo contrário, ele motivou eles, ele deu promessas, né? E agora ele deu sinais, né? Então ele engrandeceu Josué. Por que ele engrandeceu Josué? Porque ele confirmou a liderança dele, né? Então tudo aquilo que Deus prometeu a Josué e Josué falou ao povo se cumpriu. Então eles estão vendo que Josué é verdadeiramente um homem de Deus e assim ele foi engrandecido. Então se vocês ouvirem a palavra de Deus, colocarem em prática e ensinarem da forma correta, vocês serão engrandecidos por Deus também. Amém? Verso 15. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: sube do Jordão. Verso 18. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, e as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Então aqui Deus sustentou até que todo o povo passasse, né? Então Jesus Cristo está sustentando você na fé. Ele vai te sustentar até que você consiga alcançar a vida eterna, tá bom? Então continua orando, vigiando, porque nós de nós mesmos não conseguimos. Nós temos um Senhor que nos sustenta e que nos dá segurança na passagem dessa vida aqui para a eternidade. Amém? Verso 19. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Esse verso 19 aqui, ele mostra como a Bíblia é um livro histórico, tá bom? Não é um livro de mitologias, né? Porque ele fala o local, ele fala a data, ele fala com os mínimos detalhes para a gente poder estudar e saber onde que foi aconteceu o local, para a gente investigar, para a gente averiguar as informações. E sempre que a arqueologia segue a palavra de Deus para seguir essas informações, eles descobrem como a Bíblia é histórica, como ela é um fato, não é uma ficção, tá bom? Então a Bíblia é maravilhosa, é um livro de estudo também histórico, tá? Mas principalmente é um livro espiritual. Verso 20. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus
fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Verso 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então, esse memorial é para que tanto o povo de Deus creia nas maravilhas que Deus fez, para aumentar a fé dos cristãos e do povo de Deus, mas também para que os povos que não creem nesse Deus temam e saibam que existe um Deus vivo, que não é igual o Deus que eles adoram de pedra, né? Que eles oram e não responde, que eles oram e não acontece nada, que não dá sinais, que não acontece maravilhas. O Deus de Israel e o Deus Pai de Todo-Poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo, ele tem poder para ressuscitar os mortos, para abrir o mar vermelho, para curar os enfermos. Ele é um Deus vivo que tudo pode. Ele é o único e verdadeiro Deus. Então que todos os povos temam, porque todo joelho há de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Santo Deus. Que coisa mais linda, né? Então aqui e como é a importância do memorial, né? Por que Jesus Cristo, quando ressuscitou e teve seu corpo glorificado, por que ele permaneceu com suas mãos furadas, né? E com as suas feridas onde perfuraram ele com a lança e os seus pés furados. Vocês sabem por quê? Para memorial, para que todo aquele que, quando, por exemplo, quando ele apareceu aos seus discípulos, né? Que eles viram ele com o corpo glorificado e Tomé só acreditou quando tocou nos buracos da mão do Senhor e tocou no buraco nas suas costelas, né? Que foi atravessado pela lança do soldado. Então, para que serve isso? Para memorial, para que todo aquele que vê os sinais da mão de Cristo, todo aquele que vê os sinais da sua costela, dos seus pés, Santo é Jesus Cristo, seja num filme, seja numa ilustração, seja num sonho, seja numa visão espiritual, qualquer maneira que for apresentada a você Jesus Cristo, todo aquele que ver as suas marcas vai lembrar do amor de Cristo derramado na cruz para conosco. Porque pelo seu sacrifício, pela dor que ele sentiu, tendo suas mãos pregadas, seus pés pregados, e sendo atravessado por uma lança, Santo é Jesus Cristo, por todas as cicatrizes das chibatadas que ele levou nas suas costas, Santo é Deus maravilhoso, aleluia. Santo é Deus, ficou um memorial, Senhor Jesus, um memorial da salvação, Santo é Deus. Então, vocês entendem a importância do memorial, porque quando você lembra dessas coisas, quando você vê um memorial, vem o sentimento de tudo aquilo que foi realizado naquele lugar, ou aquele sentimento que você guarda no seu coração. Então vocês guardam o memorial do sacrifício de Cristo na cruz, vocês guardam o memorial da paixão que ele teve por nós, e do sangue derramado, e da redenção das nossas almas, pelo amor que ele derramou sobre nós. Então guardem esse memorial no coração de vocês, amém? Porque isso é valiosíssimo. Então essa é a lição mais importante para nós hoje. Guardem esse memorial dentro de vocês e ensinem às próximas gerações, tá bom? E agora aqui vamos fazer um estudo mais completo sobre as 12 pedras, tá? Qual que é o significado das 12 pedras para nós, né? Então aqui no livro de Êxodo, capítulo 39, verso 14, está escrito: Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura, de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos, né? Então vocês lembram que lá, quando a gente estudou o livro do Êxodo, né? Deus mandou fazer um peitoral para o sumo sacerdote. E nesse peitoral de ouro tinha 12 pedras preciosas, cada uma de uma cor, né? E essas 12 pedras tinham o nome de cada tribo de Israel. Da mesma forma que Josué escolheu um de cada tribo para pegar uma rocha e fazer uma coluna com 12 pedras, como um memorial representando Israel, da mesma forma o sumo sacerdote tinha esse peitoral de ouro representando Israel no seu peito. E por que isso? Por que Deus faz essa questão das 12 pedras, né? Isso é para representar, que nem aqui no caso de Josué. Josué pegou 12 pedras erguidas por cada representante de uma tribo. Ou seja, aqui Deus está mostrando o cuidado que Deus tem pelo povo de Israel, o amor que ele tem por Israel, abrindo as águas para que ele passasse, né? Então ficou aquele memorial de cuidado, que Deus ele dá providência, que Deus ele é poderoso, que Deus ele faz milagres no meio do seu povo, né? É o cuidado de Deus para com o povo de Israel, né? Então essas pedras representam o amor de Deus por Israel, né? Da mesma forma que o sumo sacerdote carregava as 12 pedras no seu peito, né? Nós sabemos, a gente estudou em Levítico, né? Que Jesus Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, né? Arão era uma simbologia de Jesus.
é que Jesus guarda as 12 pedras no seu peito. Jesus ama Israel, né? Ele veio para salvar Israel. Muitos acreditaram neles, mas outros rejeitaram, né? Mas Deus ama Israel, né? A salvação vem dos judeus, né? Então, essas 12 pedras simbolizam o povo de Israel, né? Então, é muito bonito isso. Outra parte importante que a gente vê sobre 12 pedras é em 1 Reis, capítulo 18, verso 31 e 32, né? Tá escrito: E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então aqui é uma história famosa, né? Que o profeta Elias estava desafiando os profetas de Baal e ele fez um altar com 12 pedras, e cada pedra representando um dos filhos de Jacó, ou uma das tribos de Israel, né? Santo Deus. E quem já leu essa história, quem já ouviu uma pregação sobre isso, sabe que os profetas de Baal ficavam pedindo para mandar para Baal consumir o holocausto deles, né? E não aconteceu nada, né? E eles foram ridicularizados, mostrando que o Deus deles não existe, né? Era só uma imagem de escultura. E que a adoração que eles davam para aquelas imagens lá não ia para Deus, ia para os demônios, né? Mas aqui, o altar de 12 pedras que o profeta Elias fez, e ele colocou um bezerro lá, e ele invocou o nome do Senhor, e ele ainda colocou em volta desse altar água, né? E pediu para molhar 7 vezes, né? Então foi uma coisa assim que era difícil de pegar fogo naquele lugar lá, né? Ele fez questão de deixar bem difícil para mostrar que o Deus de Israel, ele é o verdadeiro, que nada é impossível para ele, né? E Deus mandou uma bola de fogo lá e consumiu aquele holocausto. E o nome de Deus está sendo glorificado até hoje, mostrando o que Deus quer mostrar com essas 12 pedras aqui do Elias. Deus quer mostrar que o Deus de Israel é o verdadeiro, que Deus faz sinal, é o Deus de maravilhas, e que Baal e que qualquer outro Deus pagão, qualquer outro ser humano, ninguém se compara ao Deus vivo, tá bom? Então, esse é o símbolo das 12 pedras. Tanto com Josué, tanto quanto no peitoral de Arão, quanto aqui no altar que o Elias fez, representa que Deus ama o povo de Deus e que ele é o único Deus, é o Deus de Israel. Amém? E para nós, igreja, o que isso é importante, as 12 pedras, né? É importantíssimo, tá bom? Vamos ver aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 e o 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, essa pedra viva aqui que o apóstolo Pedro está falando é Jesus Cristo, tá bom? Reprovado, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleito e precioso, né? Então, os homens o reprovaram e o mataram, né? Foi isso que aconteceu. Mas para Deus, ele era eleito e precioso. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E toda a autoridade foi dada ao Filho, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo agora, ele tem toda a autoridade, né? Nós somos dele. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador vai se tornar rei e sacerdote, porque todo o poder está nas mãos de Cristo, né? Santo Deus. Então é maravilhoso isso para nós. E aqui Jesus Cristo é uma pedra, mas não só Jesus Cristo. Todo aquele que crê nele também, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então aqui ele está falando que nós somos as pedras para fazer aqui, ó, vou até usar as palavras que está escrito aqui, para edificar uma casa espiritual. Então, da mesma forma que Josué escolheu 12 para edificar um altar para Deus, um memorial, da mesma forma que Elias edificou 12 pedras para fazer ali um altar para o nome de Deus ser glorificado, da mesma forma que Arão tinha 12 pedras no seu peito, Santo Deus, representando o Messias que guardava Israel no seu coração, nós também somos pedras vivas, Santo Deus, que somos edificados, nós somos usados para edificar uma casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hoje nós não fazemos mais sacrifícios de animais, né? Jesus Cristo foi o último sacrifício, ele foi o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós. Mas nossos sacrifícios agora são sacrifícios de obediência, de fé, de amor ao próximo, de caridade, de oração, de jejum. Então façam esses sacrifícios agradáveis a essa casa espiritual que nós estamos edificando. A Igreja de Cristo somos eu e você. Todos aqueles que creem no Salvador estão edificando uma casa espiritual, Santo Deus.
e esse sacrifício, esses louvores que cantamos, o jejum que oferecemos, as orações sobem como aroma suave diante de Deus e o nome de Deus é glorificado através das nossas vidas, Santo é Deus. Então continue sendo uma pedra, Santo é Deus, que vai edificar esse santuário, esse lugar santo. Então que a sua casa seja santuário, uma casa espiritual, que o seu serviço seja um lugar espiritual. Todo lugar que você for seja um lugar de sacrifícios, de santidade ao Senhor. Amém? Então, essa é a lição para nós. Então, é muito importante as 12 pedras. As 12 pedras representam Israel, que Deus ama e guarda no peito e intercede por Israel até hoje. Porque ele fez aliança com esse povo e Deus não volta atrás na sua promessa, né? Mesmo eles quebrando a aliança com Deus, Deus não quebra com eles. Todo aquele que é fiel a Deus, Deus ainda dá prosperidade, porque ele fez promessas materiais ao povo judeu, né? Mas todo aquele cristão que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que faz parte da segunda aliança, da graça santa de Cristo, Santo é Deus, tem promessas espirituais, Santo é Deus, e Deus vai edificar a sua vida, tá bom? Deus vai cumprir todas as promessas que fez na sua vida, porque Jesus Cristo foi uma pedra rejeitada pelos homens, você também será rejeitado pelos homens, mas você será eleito por Deus e viverá para sempre. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.